Não sei. Não sei.
Boa noite a todos. 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 Damos início nesse momento à audiência pública de avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2018. Gostaria de já estar convidando o senhor Júlio Antônio Gonçalves, secretário de Finanças, já para poder estar expondo as suas... Pode sentar aí. Boa noite a todos. Vamos dar início à audiência pública referente às metas fiscais, né, do segundo quadrimestre do ano 2018, o período de janeiro a agosto, referente à arrecadação e às despesas dos entes, no caso, Prefeitura, Centro Municipal de Formação Profissional, a Câmara, o SAI e o IPREM. Essas audiências elas são feitas a cada 4 meses, né? Nós temos os meses de fevereiro, maio, setembro. Elas são apresentadas aqui na Câmara, né, a pedido, através da convocação, né, da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal. Bom, o primeiro quadro é referente às receitas, né, que nós tivemos nesse período. Nós sempre colocamos aí a previsão da LOA, que é no último quadro lá do ano todo, o que aconteceu de janeiro a agosto desse período, e também a gente coloca o período do ano passado para a gente ter uma comparação. Mas os dados relativos à audiência são de janeiro a agosto de 2018. Nós tivemos a arrecadação total de receitas no valor de 174.250.000, sendo que receitas correntes na ordem de 170.593.000 e receitas de capital 3.657.000. No quadro seguinte, nós abrimos essas receitas correntes. No total, a receita tributária no total de 23.854.000, transferências correntes, recursos recebidos aí, principalmente do governo federal e do estadual, 102.052.000 reais. E outras receitas correntes no total de 44.687.000. Da mesma forma, abrimos as receitas de capital. Esse ano nós tivemos 3.657.000, sendo que 1.792.000 foi referente à operação de crédito, que foi um projeto aprovado, que o município buscou junto ao Banco do Brasil, né, essa operação para a aquisição dos veículos, né, para a troca dos veículos da Prefeitura. Alienação de bens, nós tivemos 132.000, transferências de capital, 1.675.000 reais. Esse valor também, esse ano, por ser um ano eleitoral, nós tivemos vários convênios, né? Muitos convênios, muitas emendas, também referente ao próprio trabalho dos vereadores aqui, que buscaram, junto aos seus representantes, tanto a nível de governo federal e estadual, esses recursos. Então, nós tivemos um montante significativo nesse período. E outras receitas de capital na ordem de 58.000 reais. Passamos aos números agora das despesas. Nós tivemos despesas totais no valor de 151.959.000,
As despesas, elas estão divididas em despesas correntes e capital. As correntes são o custeio da administração, praticamente, R$ 147.436.000. E as despesas de capital são os investimentos, na ordem de R$ 4.523.000. O próximo slide, ele demonstra a divisão dessas despesas. Nós temos pessoal em cargos na ordem de R$ 78.274.000. Juro em cargos ainda não houve pagamento, não tivemos despesa para essa categoria. E outras despesas correntes na ordem de R$ 69.162.000. O slide seguinte, ele detalha os investimentos. Nós tivemos R$ 4.523.000 de investimentos. Amortização de dívida também não houve, né, até nesse período, e nem inversões financeiras também. Esse slide, que é o resultado orçamentário, ele demonstra, a gente separa por ente, receita menos despesa. Então, a prefeitura ela teve um resultado superavitário nesse período de janeiro a agosto de R$ 10.064.000, o Instituto de Previdência, R$ 13.144.000, o SAI, R$ 2.588.000, e aqui é o Centro Municipal e a Câmara. Os números apresentam negativo porque são só despesas, eles não têm receita. Então, parte desse valor da prefeitura de 10 milhões, ele é repassado para o Centro Municipal, né, que não tem receita, e também para a Câmara Municipal. Então, esse quadro ele demonstra esse resultado, receita menos despesa. Slide seguinte, nós avaliamos a questão previdenciária. O município tem um regime próprio de previdência, então nós temos a execução orçamentária relativa à previdência, receitas e despesas. Nós tivemos receitas previdenciárias R$ 27.518.000, despesas previdenciárias R$ 14.374.000, um resultado superavitário de R$ 13.144.000 nesse período também. O quadro seguinte, nós analisamos o gasto com o pessoal. Aqui nós trazemos um histórico dos últimos 5 anos, mas o que seria importante estarmos analisando é o ano de 2018, né? Nós encerramos agora o segundo quadrimestre com 47,39% em relação à receita corrente e líquida. O limite prudencial é 51%, o limite máximo é de 54%. Então, o município, as despesas com folha de pagamento, seja a prefeitura, o SAI, o Centro Municipal e o IPREM, está dentro do limite que a Lei de Responsabilidade Fiscal coloca. O outro quadro aqui nós colocamos só para ter uma ilustração. A gente vê que a linha vermelha é a folha de pagamento, ela vai numa linear, não tem oscilações bruscas, e a receita, que é a linha azul, a gente vê que tem os picos e as baixas, né? Então, a receita ela oscila bastante, e a folha ela vai numa linear aí, mantendo o controle disso daí. Esse gráfico aí é para a gente ter uma noção do que ocorre com as despesas de folha. A outra análise que nós fazemos também é em relação à aplicação do ensino no ensino, né? Em relação à receita de impostos. A educação ela tem várias receitas, mas nós temos a receita de impostos, que é o artigo 212 da Constituição, fala que nós temos que aplicar no mínimo 25%. Esse 25% é durante o ano de 2018. Então, até o momento, nós aplicamos 24,43%. Então, até o final do ano, o município tem que chegar no mínimo 25% ou mais para se cumprir esse preceito constitucional, que é no mínimo 25%. A educação ela recebe outros recursos, que não está nessa conta aqui, que é o Fundeb, o QESE, os programas de merenda escolar, de transporte escolar também. Mas a análise aqui especificamente é em relação à receita de impostos. Da mesma forma, a saúde ela também tem uma obrigação constitucional de aplicação no mínimo de 15%. Então, o quadro aqui também demonstra
os últimos 5 anos. 2018 até agosto, nós já aplicamos 24,5% em saúde. O mínimo é de 15%. Então, nós já estamos quase com 10% acima do mínimo. É uma área que sempre está necessitando de recursos, então, há um investimento maior que o mínimo constitucional também. Lembrando que, além desses recursos dos impostos, que são os impostos arrecadados pelo município, há outros recursos que são destinados à saúde, que vem do governo federal e também do governo estadual. Bom, aqui a gente encerra essa breve apresentação e eu fico aberto aqui a algumas perguntas dos vereadores e dos demais presentes sobre a audiência relativa às metas fiscais que aqui nós apresentamos hoje. Gostaria de saber se o senhor presidente tem alguma pergunta, demais vereadores, público aqui presente. Julinho, Dudu. Júlio, boa noite. Boa noite a todos. Júlio, no primeiro quadro de receitas, de 2017 para 2018, houve um aumento de 4.250.000. E a gente indo para o quadro de despesas correntes, né, que é o quadro de pessoal em cargos, a gente nota aqui que houve, né, um aumento também de praticamente 5 milhões. Esse aumento na conta da prefeitura, ele é devido ao quê, Julinho? Bom, primeiro a pergunta em relação à receita aqui, né, que foi observado, nós tivemos um crescimento aqui na receita, né, relativa de um ano para outro. A nossa receita, ela esse ano, se a gente precisar mais, teve um aumento significativo na receita de capital também, né? Então, nós chegamos a 174 milhões. De pessoal em cargos, falando da despesa, a gente tem que considerar que no mês de março nós tivemos o reajuste salarial, né? Foi um índice de 4,5%. Então, se a gente aplicar praticamente sobre os 72 milhões, nós já vamos ter praticamente quase essa diferença de folha de pagamento aí. Então, esse crescimento, o índice da folha que foi aplicado, nós temos alguns, que a folha que a gente fala que aumenta o crescimento vegetativo, alguns servidores que completam quinquênio, que vão adquirindo alguns benefícios ao longo do seu tempo, quinquênio, sexta parte, isso vai acrescentando. E algumas contratações também necessárias, principalmente para a área de saúde, que ocorreu esse ano. Então, somando tudo isso daí, nós temos essa diferença do ano de 2017, né, para o ano de 2018. Julinho, a gente vê aqui que na parte de investimentos, né, também houve um aumento de quase 3 milhões. Esses investimentos, despesas de capital, eles foram destinados a quê, Julinho? Então, essas despesas, né, como eu falei anteriormente, nós podemos dividir em 2 etapas. Esse ano nós fizemos uma linha de financiamento Banco Brasil, quase 2 milhões, né, para a troca dos veículos. E esse ano também, por ser um ano eleitoral, o município recebeu várias emendas, né, tanto do governo federal, do governo estadual, para ser investido. Tivemos várias na questão de aquisição de equipamentos, na área da saúde, de obras. Então, foram essas emendas que agregaram esse valor de despesa de capital. Então, esse ano é um ano, a gente chama que é um ano atípico, né, que o valor realmente representa muito, acabou ajudando, a parte também de pavimentação, tivemos várias emendas, né, tanto os deputados estaduais como deputados federais fizeram
esses convênios novos que a gente acabou recebendo recursos, né, para que realizasse essas obras. E normalmente obras de equipamentos e obras de construções, elas são despesas de capitais. Então, por isso que houve esse crescimento de um ano de 2017 para 2018. Esse dinheiro do investimento para compra de veículos, Julinho, ela entrou nessa conta? Sim, tanto alguns recursos que nós, como foi falado, do financiamento, e alguns recursos da própria prefeitura também, ela entra na conta de despesa da capital, porque o veículo, né, ele é um bem de capital, ele entra como patrimônio, então é classificado como despesa de capital. Ô, Julinho, mas só para me entender, esse empréstimo que a gente pode falar, né, para compra da troca da frota, financiamento, nós vamos pagar isso em várias parcelas. Sim. Mas ele entra como total agora aqui? Porque são duas coisas. Nós tivemos a receita, né, aqui, e a despesa também, porque a empresa que vendeu, o banco já quitou, houve a despesa total. Agora, a quitação com o banco, ela vai ser em parcelas. A linha de crédito foi em 60 meses, sendo que 6 meses de carência nós vamos começar a pagar a partir de outubro desse ano, em mais 54 parcelas. Né? Então, assim, porque é despesa? Porque o veículo já veio, ele já foi pago para a empresa, para a concessionária que forneceu, agora a dívida ela fica com o banco. Então, ao longo desses 5 anos, nós vamos amortizando essa dívida aí com o banco, esse financiamento. Mas a gente não vai ter esse desprendimento de dinheiro total agora, como está aqui. Mas o dinheiro ele entra na prefeitura, como você tomou o dinheiro, o banco repassou o dinheiro, nós compramos os veículos, entendeu? Então, a despesa foi feita, o veículo entrou para a prefeitura. Agora, o que acontece? Nós temos uma dívida com o banco para ser pago em 60 meses. Então, os veículos entraram, os veículos estão aí, né? Todo mundo viu a questão dos veículos, estão rodando, e isso é incorporado ao patrimônio. Houve o pagamento, ou seja, entrou o recurso no caixa da prefeitura, a prefeitura foi lá e quitou as concessionárias que forneceram os veículos. Porém, agora, daqui 60 meses, nós teremos esse período aí para quitar esse financiamento que foi feito, essa linha de crédito. Entendi. Julinho, só para terminar, no resultado orçamentário, não sei se eu preciso ficar preocupado, mas eu vi que no IPREM e no SAI houve uma queda muito grande dos recursos. Isso tem algum fator que determinou isso, Julinho? Em relação ao IPREM, nós temos um formato novo, que a gente já falou aqui, a relação dos rendimentos. Os rendimentos não estão sendo contabilizados por ordem da Secretaria do Tesouro Nacional. Assim, ele está na conta do IPREM, mas ele não porque isso está como uma reserva. Então, se a gente olhar os balanços anteriores, a gente via que o IPREM ele tinha uma receita maior, né, de 44, 45 milhões. Hoje nós temos uma receita menor, porque os rendimentos eles estão na aplicação, porque o dinheiro fica aplicado, por uma questão aí de orientação agora nem orientação, a determinação do STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, esses rendimentos não são contabilizados como receita, eles ficam aplicados. Então, isso é uma das causas que o resultado nosso do IPREM ele está só entre receita e despesa. Então, aquilo que arrecadou no mês e aquilo que pagou no mês. Os rendimentos, que é na ordem aí, teve ano que nós tivemos aí, quando a aplicação estava num patamar aí, vamos dizer assim, excelente, de 30 milhões. Hoje nós estamos aí quase com 13, 14 milhões de aplicação até agora, mas não está computado ainda, isso fica registrado lá. O SAI também a receita e a despesa dele é um valor também superavitário. Se a gente considerar que o orçamento do SAI é em torno de 23 milhões, aí 24 milhões, é quase 10%, que seria um valor significativo. Ainda tem mais até o final do ano, ainda, né, que esse valor é até agosto. Né? Mas são números que a gente pode ficar tranquilo no caso, aí, que até agora a execução está superavitária. Obrigado, Juninho.
Boa noite a todos. Senhor presidente, boa noite. Juninho, eu queria perguntar só aqui com relação à educação, no quadro que você colocou recursos próprios aplicados no ensino em porcentagem, né? Aí você comentou que o artigo 212 ele fala aqui dos 25%, que deve ser o mínimo, né? E aí você comentou que esse valor ele está tem outras receitas que estão fora, é isso? Sim. A educação ela tem um... Poderia esclarecer um pouquinho mais para nós isso daí? Tá. A educação ela tem, como foi falado, uma das obrigações dos municípios é aplicar 25% da receita de impostos, né? Então, tudo que a gente paga de IPTU, 25% vai para a educação e 15% para a saúde. Além disso, nós temos outros recursos também da educação, que é o Fundeb, nós temos o QESE, que é a cota salário educação também no governo federal, alguns recursos do programa, tanto do governo do estado como do governo federal para transporte de estudantes, recursos também, recursos que vêm para a merenda, não entra na aplicação, né? A merenda não entra nos 25%, mas faz parte do contexto. Então, essa exposição era baseada nas receitas de imposto, que é a obrigação do município. Além do que ela recebe do governo federal e do governo estadual, ela tem que aplicar 25%. Porém, esses 25% ele é durante o ano. Tá? Então, hoje, fechando agosto, nós estamos com 24%, mas esse número vai crescer, porque o que acontece? É uma relação à receita. A nossa maior receita ela ocorre nos primeiros 6 meses. No segundo semestre, a receita já tem uma queda, algumas receitas a gente tem uma queda acentuada, por exemplo, IPTU cai, porque o pagamento é no começo do ano, IPVA, e a despesa ela se mantém. Então, ao final do ano, esse percentual ele vai ser superado, né, aplicando, ou seja, o princípio da Constituição que fala os 25%. E, fora isso, nós temos, como eu já falei, outros recursos, que são também recursos significativos, principalmente do Fundeb. Hoje a gente recolhe, retido, né, dos repasses da prefeitura, 20% vai para o fundo, e o fundo devolve de acordo com o número de alunos, que é um valor, hoje nós repassamos um valor e recebemos um valor bem maior. Então, essa questão de ainda o índice não estar nos 25%, mas ele vai ocorrer até o final do ano. Isso aí é uma exigência. Caso o município não cumpra, ele tem problemas, o próprio governo tem problema com isso. Então, isso vai ser executado, vai ser feito até o final do ano. Até porque, no final do ano, nós temos o 13º, a segunda parte, e nós temos praticamente 2 folhas de pagamento em dezembro, né? Então, vai ter mais despesas do que receita. E a receita a gente veio acumulando ao longo do ano, para atender isso daí. Ok, obrigado. Julinho, só voltando na relação ao que o Dudu estava falando sobre despesa de capital, o que engloba mesmo a despesa do capital? Bom, as despesas de capitais são aquilo que é imobilizado, por exemplo, aquisição de veículos, construção de uma creche, de uma escola ou do posto de saúde, a compra de um móvel, né? Seja um armário, uma cadeira, isso também é despesa. A hora que se compra um computador é uma despesa de capital. Então, é aquilo que é imobilizado, isso tem uma questão contábil também, daquilo que é imobilizado. A despesa corrente é o contrário, é o custeio, aquilo que faz você movimentar que a gente fala a máquina, que seria folha de pagamento, a gasolina, a energia, o telefone, os materiais, os gêneros alimentícios, isso aí é custeio. Despesas de capital são aquelas despesas que são imobilizadas. Normalmente, os volumes maiores são na aquisição de veículos ou quando se constrói um prédio ou ampliação de um novo prédio. Então, se for um asfalto novo, né, numa área nova, é um investimento novo. Agora, se for um recapeamento, ele já não é despesa de capital, ele já é despesa corrente. Tudo que você faz naquilo que já existe, melhora, reforma, é corrente, mas aquilo que você aumenta e faz o novo é despesa de capital.
Alguém mais? Julinho, nós gostaríamos de agradecer você mais uma vez, por você disponibilizar e poder estar aí, para juntos podermos estar cientes do que está acontecendo com as despesas, com tudo decorrente do nosso município. Obrigado, viu? Então, eu que agradeço mais uma vez pela recepção aí. Também a gente fica aberto se tiver algum questionamento posterior os dados aí. Esses dados são consolidados, realmente são vários números, né? E às vezes a gente depara com esses números, né? Mas estamos abertos lá na Secretaria de Finanças. Se tiver alguma dúvida, estamos mais uma vez. Quero agradecer aí, Paulo. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de peço à vereadora professora Dilza Furlan, que acompanhe o nosso secretário de Saúde, Ricardo Conte, para explanar a prestação de contas do segundo quadrimestre do ano 2018 da Saúde, em cumprimento do que determina o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Boa noite nobres vereadores, boa noite todos os presentes. Bom, venho aqui para apresentar o fechamento aqui do segundo quadrimestre da prestação de contas do orçamento do exercício 2018 da saúde. Bom, segundo quadrimestre foram as despesas liquidadas na subfunção 10 Saúde de R$ 10.197.300, um total acumulado neste ano até agosto de R$ 31.896.000. Pode passar mais um. Bom, aqui está a abertura dessas despesas, tá? Onde que
das ações de serviço público de saúde, que são receitas do município, de R$ 6.632.000. Gastos com recursos do governo federal foram 3.470.000 e gastos com recursos do governo estadual, R$ 94.020. Pode passar. Bom, aqui é a explicação do que são essas despesas, de onde que são provenientes, que são de recursos do IPTU, recursos de TBI e ISS, além de outros arrecadações de impostos do município. Recursos do governo federal são provenientes da assistência farmacêutica, programas do Ministério da Saúde e também de emendas parlamentares. E os recursos que foram gastos com despesas do governo estadual também são recursos de programas do governo, como assistência farmacêutica, incentivo hospitalar, piso da atenção básica estadual, entre outros receitas que provêm do governo do estado. Não tivemos nenhuma despesa corrente nessa rúbrica, tá, que vem dos recursos da legislação municipal. Bom, esse quadro é das receitas. No segundo quadrimestre foram 44, no total de R$ 44.884.000 de arrecadação de impostos, 14% foi aplicado na saúde. Mas, como o Júlio disse, essas receitas, tá, quer dizer, essas despesas que foram aplicadas no percentual da saúde, hoje está no total de 24%. Tá? Então, no primeiro quadrimestre foi uma aplicação maior, no segundo quadrimestre um pouco menor, mas no total do mês a média está entre 23% a 24%, tá? Sendo que o mínimo, por lei, é 15%, que é obrigatório o município aplicar. Então, a gente está em praticamente 10% acima da aplicação mínima. Então, aqui temos as receitas específicas da saúde, né? Onde que no segundo quadrimestre, receitas vinculadas à saúde do município foram de 6.805.000, que é o que representa esses 14%. Demais receitas vinculadas à saúde do Estado da União, 6.368.000, totalizando aí os 13 milhões no segundo quadrimestre. Tá? No acumulado do ano, são os R$ 25.142.000. Bom, essa é a nossa equipe da Secretaria Estadual, da Secretaria Municipal de Saúde, onde que temos aqui todos os telefones e contatos, tá, de atendimento da nossa secretaria. Vale ressaltar que esse aumento também das nossas receitas, principalmente vindo de governo federal, são provenientes das emendas que saíram este ano, que este ano é um ano atípico. Tá? O demais fica à disposição dos nobres vereadores e demais presentes para qualquer esclarecimento. Obrigado. Gostaria de perguntar aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao público presente também, se alguém deseja fazer alguma pergunta para o secretário da Saúde, o senhor Ricardo Conte, sobre
a prestação de contas do quadrimestre. Como ninguém deseja, gostaria de agradecer a presença de Vossa Excelência, dizer que a Câmara Municipal está de portas abertas para quando o senhor quiser vir. Agradecer também a presença do Renato, em seu nome, parabenizar e cumprimentar e saudar todos os funcionários, servidores públicos da área da saúde pelo brilhante serviço que esses valorosos servidores prestam aos nossos munícipes. Ok, obrigado a todos. Gostaria de agradecer e deixar à disposição a nossa secretaria, tá, para qualquer esclarecimento e qualquer dúvida que estiverem referente à prestação de conta ou qualquer outra demanda que venha a precisarem. E gostaria também, mais uma vez, agradecer ao Renato também, o nosso coordenador aí de convênios e auditoria, onde que o mesmo aí que nos ajuda muito na prestação dessas contas. Muito obrigado, boa noite a todos.